Seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Ponta Cabeça, hoje com uma pessoa extremamente incrível. Eu tenho certeza que vão se apaixonar. Paty, mas vamos lá para a sua infância, adolescência. Você começou a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar cedo. Sempre fui super boa aluna. No último ano da escola, eu falei pro meu pai, eu não quero mais estudar aqui. Eu quero conhecer outras coisas. E meu pai é educador, e a gente vai falar sobre isso. E aí ele foi um trauma. E eu fui a primeira dos 4 filhos a sair do Porto Seguro no último ano. E eu fui fazer curso de costura. Mas você já trabalhava? Aí eu já trabalhava. Mas você trabalhava com costura ou não tinha nada a ver? Não, eu trabalhava na instituição que eu trabalho até hoje. Foi na secretaria, que era um órgão mais importante da escola. Antigamente as faculdades eram escolas, assim, hoje elas são empresas, né? Então era na secretaria-geral, cuidando de arquivos antigos. Aí era soltar grampo, prender grampo, soltar grampo, prender grampo. E depois fiz uma trajetória lá, fiquei na tesouraria, depois a Belas Artes abriu o marketing, aí eu fui pro marketing, depois departamento de planejamento. Eu fui andando. Tinha época que algum departamento me recebia uma semana e eu fui passando. E como que era? Seu pai tocava a instituição, até hoje, mas na época ele era seu chefe? É, a gente tem uma relação muito boa, mas é um chefe duríssimo, duríssimo em termos de não atrapalhe o funcionamento dessa empresa. Você está a serviço dessa empresa, essa empresa não está a serviço de você. Então eu tive uma criação de servir, algo que não é também, que ele também não entende que é dele, porque tem 93 anos. São 93 anos de história, é um legado de gerações. Ele fala que a instituição não precisa dele, não precisa de mim, ela já existe, ela tem uma missão muito forte. Então, isso eu fui doutrinada, eu fui assim, e não é na moleza. Um desafio também que rola de, poxa, mas tão jovem, fazendo tanta coisa. Ah, mas ela é da família. Tem um preconceito, mas como eu comecei com 15 anos, eu fui passando por vários departamentos, muita gente cresceu comigo. E naquela época se contratava esse jovem cidadão de 15 anos, que não se chamava jovem cidadão, era aprendiz. Hoje em dia se chama jovem cidadão. Então tem uma geração da Belas Artes que hoje também estão na gestão da escola que estava comigo na época. E também, Bel, uma empresa familiar hoje, na área de educação, ela é rara. Porque todas eram familiares. Hoje elas são todas na mão de grupos de investimento, o que muda a relação de entendimento acadêmico. Não que seja pior ou melhor, mas muda muito. Então, e a gente entende na Belas Artes, é uma lógica nossa, de que essa nossa noção de servir a academia, servir ao ensino de qualidade, é o que mantém ela nessa linha, que ela consegue participar de editais internacionais, entregar esse aluno, que a gente pode falar depois, mas que consegue manter uma qualidade hoje que não visa o lucro. Porque quando você tem um capital aberto, com muita gente envolvida ali, é difícil. São cobranças diferentes. Então a nossa cobrança é pela excelência. E você imaginava que essa jornada lá dentro viraria isso que virou? Não. Teve acho que um ano que foi um momento de virada, porque eu sempre fui indo, mas em 2010, meu pai estava com câncer, muito da pesada. E aí você fala, bom, aquela pessoa, que é a tua figura, sim, a que você reporta todo dia, a força e tal, e que é a cabeça da instituição, não ficou bem. E aí ficou um tempo parado, e aí ficou internado. E aí as pessoas vieram para mim, toda a empresa. E aí eu comecei a também dar muita autonomia para os gestores, porque a gente tem uma equipe muito boa. E aí eu percebo que nós temos uma equipe muito coesa, e aí ninguém faz nada sozinho. Então, eu hoje sou um pouco porta-voz da Belas Artes, mas isso foi uma coisa que me doeu muito, porque eu acho que a Belas Artes é tão diversa, ela é tão de todo mundo. Vamos dar um contexto para quem talvez não conheça, né? Gente do Brasil, todas as vezes de fora do Brasil que assiste, o resumo sobre o Centro Acadêmico Belas Artes, a história e hoje em dia que cursos tem, quantos funcionários? Belas Artes tem 93 anos, ela nasceu em 1925, numa época que São Paulo ainda era um mato, né? Não tinha vida cultural, o Rio que estava muito pujante, e aí o nosso fundador, que é o Pedro Augusto, ele foi responsável pela Belas Artes, pela abertura da Belas Artes, que era academia na época, também pelo Conservatório de Música, Academia de Letras. Ele era um político, também acadêmico, maestro, uma pessoa que lutava pelo direito ao divórcio, então uma pessoa já muito cabeça aberta, e isso é o que permanece na Belas Artes, essa diversidade de pessoas curiosas e que querem mudar o entorno.
Então São Paulo era aquilo, e aí ele começou a fazer todos os pontos culturais, começou a agitar, né? Uma pessoa de bastidores, mas que fazia, para que se realizasse. E a Belas Artes permaneceu, e ela depois ficou 40 anos dentro da Pinacoteca, já como faculdade, ela virou faculdade. E aquilo virou uma escola, e hoje ela é centro universitário. O que quer dizer que você tem autonomia de abrir curso, fechar curso, criar cursos novos de graduação, você tem uma liberdade do MEC pela excelência comprovada. Então, arquitetura foi o primeiro curso de São Paulo, década de 30 ainda, artes visuais, que é o curso que tem 90 anos, você foi na SP Arte agora, né? É uma área muito profissionalizada. Os nossos alunos não têm um pincel e um quadro só na mão. Eles têm que ter aptidões ali de empreender, de tecnologia, de entender como que se comunica. Então, todas essas áreas têm, todas as áreas de design, arquitetura, comunicação, relações internacionais, que para a gente é chave, que ele se comporta como um curso que fala de como é que você lida com todas as diversidades e as culturas no mundo. E ao longo dos últimos 8 anos, assim, bom, eu já tive a chance de visitar, conheço a equipe, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito, e realmente o que a Paty está falando aqui eu posso testemunhar que é fantástico. Mas eu vou focar nos 8 anos que você viu o Brasil, a educação mudar e tomou decisões corajosas e audaciosas para reinventar certos pilares de como as pessoas aprendem hoje em dia, ainda mais aprendizagens criativas. Não foi só isso que mudou, mudou a estrutura, né, de como as organizações acadêmicas funcionam no Brasil. E se perdeu muita coisa, porque é um grupo com milhões de alunos, como é que você cuida do aluno? Que é o que a gente pensa. Então, a Belas Artes hoje, o que ela tem dentro de São Paulo, ela está um pouco numa raia sozinha, de concorrentes assim muito diretos. Todo mundo virou um outro tipo de empresa. Então a gente tem um trabalho específico e isso talvez seja algo bom. E aí a gente começou a trabalhar a customização dessa metodologia mesmo, o jeito de ensinar da Belas Artes. E aí foi através de muito treinamento de professores, entendendo quem são esses jovens. Na verdade, a gente busca pelo olhar do aluno, e aí eu me lembro, né, desse meu momento aluna, e que seria maravilhoso poder voltar para a graduação hoje. Eu não tenho mais idade, acho que para estar com a cabeça, e não tenho mais idade, e a experiência que eu tive na Belas Artes me suja a mente, mas quando eu pego um aluno, eu pego esse aluno, eu quero tentar tirar dele alguma informação que não é aquela de pesquisa, de qual é a sensação mesmo de transformação dele de sala de aula. Então, o foco é ensinar metodologias para que os alunos se sintam à vontade, autônomos de pesquisar, porque eles precisam permanecer fazendo isso para sempre na vida deles. Vocês têm as regras de ouro, né? E que tem um foco bem bacana na parte de identificar, solucionar problema. Agora, uma coisa que chama muita atenção também é o foco em respeitar cada um. Até nesse mundo ultrapolarizado que a gente vive agora, tem inclusive regras sobre se permitir mudar de ideia, mudar de olhar, mudar de opinião. E eu acho isso muito legal e uma coisa pouquíssimo levantada. Pelo contrário, não tem verdades, né? Assim, né? Tão duras. E eu considero que a Belas Artes nasceu diversa, talvez pelo mindset do artista, do criativo. Ele já tem um espírito mais aberto. Então, eu vejo universidades sofrendo para ter um ambiente diverso. Hoje isso é muito falado, né? Estamos implantando a diversidade. Isso não se faz assim de um dia para o outro só com políticas. Você tem que ter isso de verdade dentro. A gente lá fala que a gente não tem diversidade, a gente tem uma empatia concentrada. Porque você tem pessoas tão diferentes dentro de um nicho do nicho criativo. Uma turma de moda tem um padre, a gente tem muitos alunos coreanos, tem muitos evangélicos, tem transgênero, homossexuais, tem absolutamente tudo. Então não adianta, e aí eu fico tão feliz quando os alunos apresentam o trabalho de conclusão de curso, que hoje é num grande evento que se chama Collectables, é uma feira aberta, eles têm um pitch, 200, 300 pessoas passam por cada aluno, não é mais aquela banca formal. Eu vejo alunos assim, eu não fiz uma coleção, eu estou fazendo aqui um reuso de não sei o quê, e aí uma nova fibra de uma plantação de um feijão que estava dentro do... Nossa, que estava com fungo, maravilhosa essa aluna, com fungo, porque o mundo tem um estoque desse feijão e a gente não sabe o que fazer com esse feijão, e ela criou um tecido que virou roupa. Então, por quê? Porque o mundo realmente não precisa das pessoas gastando mais recursos naturais e criando novos objetos. Nós temos... Esses dias eu ouvi do Rosenbaum, né? Ele falou, não tem um lixo no mundo. O mundo é um só. Você não tem onde jogar as coisas mais fora. Você jogar fora não tem fora. Você está jogando em algum lugar do mundo.
Então, essa noção que eu vejo cada vez mais nessa geração é maravilhosa, de que eles não querem criar uma almofada, eles não querem, eles querem achar alguma questão para solucionar. Então, às vezes é de impacto social, às vezes é de impacto recurso natural, mas eles estão muito nessa vibe. E aí dá um gás pra gente, porque você fala, nossa, às vezes fala, porque os millennials são desligados. Não, eu não acho. Eu acho que eles vieram, tanta informação, às vezes ficam perdidos, mas agora que eles acham foco, os meninos solucionam coisas espetaculares. E se todo mundo pegar um pedacinho, pronto, né? Vamos ter uma geração melhor. E o Brasil tem isso, essa questão da diversidade, dos olhares múltiplos, muito dentro da gente. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Uma coisa que me chamou a atenção também tem a ver com quais disciplinas viraram mandatórias para todos os cursos. Talvez você pode falar um pouquinho disso, né? Porque tem a parte de estética, tem a parte de felicidade, mas tem também a parte de empreendedorismo. Tem. E empreendedorismo está logo no início, é o take-off, porque é um mindset de empreendedorismo, ele precisa passar por tudo. E aquela ideia de que o artista, o criativo, vai sempre depender de outras pessoas para ser próspero financeiramente, ela precisa morrer. A gente precisa desmistificar esses mercados criativos para esse aluno. Que não, você pode ser um artista que pinta uma tela a óleo, mas você também pode ter uma carreira sólida e ter segurança financeira. E aí, esse foi o processo de montar um núcleo de empreendedorismo e de montar uma metodologia que se adaptasse aos nossos alunos com um mindset muito criativo, que às vezes só querem criar. E que não, ele precisa entender um pouco de como formatar. Resistência dos alunos. Tem. Né? Porque assim, o cara entrou para fazer arte. Mas a resistência que eu falo, ele fala isso. Alguns não, alguns falam, nossa, graças a Deus, porque eu não quero mais dar quadro para minha avó. Sabe? Eles querem entender quais são os canais, quem são as pessoas, como é que se precifica uma obra. Os próprios arquitetos, como é que você se relaciona com o cliente? Você está lidando ali, às vezes, com questões até pessoais, da família, sabe? O cliente é um cliente. É um ser humano. É um ser humano. Então, a Belas Artes começou a preparar os alunos para também conseguirem montar suas empresas, empreender e ter autonomia da criatividade deles. Isso é economia criativa. Então, o que a gente fez no Impacto, né? São 300 professores. A gente começou a chamar cabeças do mundo que falavam de economia criativa. A pessoa que inventou o termo, John Hawkins, em 82, ele veio para o Brasil, ele deu várias aulas para os nossos professores. Ele falava assim, era muito impactante para a nossa turma. Se não vende, não é arte. Nossa, abria-se um debate gigante. Eu ficava assim, é super delicioso esse tipo de debate, mas é porque ele vinha de um mindset que tudo que é arte tem que ter métrica de economia criativa, porque faz parte do PIB. Então, assim, como é que o Brasil faz a verificação do PIB criativo? A gente não tem essa política aqui, mas os Estados Unidos e a Europa têm isso muito formatado. A Austrália é uma referência nisso, a Índia está investindo muito, a China virou, né, Design by China. Então, todo mundo tem investido nas métricas de economia criativa e como impactar para que a indústria cresça. No Brasil ainda fica na questão do local, do artesanato, desse olhar que o Brasil precisa também. Mas a gente gostaria que estivesse dentro de uma pasta de desenvolvimento. Agora, quando o assunto é mídias sociais, novas mídias. Foi uma gritaria. Como que foi essa não silenciosa revolução? Porque todo mundo lá, todo mundo é curioso, é insatisfeito. E aí já existia uma conversa de que faltava um profissional na área de comunicação. Senti uma necessidade interna. Como é que a Belas Artes cuidaria das suas mídias sociais também? Ai, meu Deus, agora quem é? O dono que cuida da mídia social? É o marketing? Mas ele é a persona? Então, já existia uma dúvida. E nós tínhamos já a assessoria da Alice Ferraz há muito tempo, porque a gente tem várias assessorias de imprensa que cuidam dos alunos. E ela, um dia chegou, ela estava montando a plataforma F-Hits, que é uma plataforma de influenciadores de moda, e que virou um novo meio de comunicação, estudando muito. E ela falou, eu acho que é um novo profissional. Existiu uma mentoria forte dela, nós sentamos durante 1 ano e meio com vários acadêmicos do mundo inteiro, com profissionais do mercado, com pessoas das indústrias que não tinham esse profissional. E é um negócio que não dá para olhar em quem já fez, porque ninguém tinha feito. Ninguém tinha feito. Tinham cursos específicos, né? Muitos cursos específicos de nicho e livres, curta duração. E a gente batendo no pé que tinha que ser uma nova graduação, porque era um novo olhar para a comunicação. Porque essa pessoa, ela tem uma formação que requer uma questão imagética, ele precisa ter noção de direção de arte, ele precisa ter noção de textos específicos para cada mídia.
Independente da mídia que for, é a análise daquilo. Ele precisa ter uma noção violenta de métricas, programação, SEO, entre um monte de softwares, como fazer a análise, a interpretação daqueles todos, aquela Big Data, e empreender. Eu acho que é muito legal as pessoas que gostam de educação entender que o caminho acadêmico também é um caminho que pode ser muito bacana. Ainda mais se estiver inserido num lugar que questiona, num lugar que tem audácia de tentar fazer de forma diferente. É um equilíbrio de receita de bolo, né? Você ter os parâmetros do MEC, as exigências, porque eles ainda entram muito na parte de conteúdo. Eles fazem uma prova final, que avalia a universidade. E aí você colocar a tua essência, a tua personalidade, o que você acredita, conseguir fazer as parcerias internacionais, conseguir ter professores às vezes que você quer. Eu ia puxar agora para as parcerias internacionais mesmo. Como que está sendo esse approach para conseguir fazer as artes de alunos, já durante a faculdade, terem uma visibilidade global, às vezes? A Belas Artes, uma hora, tomou uma decisão de participar de feiras profissionais e não mais de feiras de universidade. Apresentar a universidade para a gente não fazer... tudo bem, é legal, mas não era esse o sentido. O sentido era o aluno, a gente quer provar para o aluno que o que ele está produzindo é tão legal, era provar para ele mesmo, porque existia uma insegurança, que você precisa estar no mundo. O que a gente está fazendo como estratégia maior? Colocando alguns acadêmicos nossos, o que na academia se chama emprestar, professores nossos dentro de universidades estrangeiras, porque a gente está levando saberes nossos e mostrando como é importante você ter uma faculdade que representa a essência estética também da América Latina. Então, os módulos de antropologia e o resgate da brasilidade dentro da Belas Artes são muito sérios. Os alunos têm que trabalhar com material local, porque os editais das feiras internacionais nos obrigam a isso. É muito lindo, né? Quanto o diferencial está tão próximo das pessoas. Isso, é um e novo às vezes olhar. É exatamente o que é ignorado, né? É o olhar para a nossa riqueza. E para a nossa ancestralidade, para o que é a nossa manufatura. E aí, como que você transforma isso num objeto de desejo global? E por que uma bolsa Hermès custa isso e uma bolsa lá do Acre, do indígena, não as pessoas querem de brinde, acham que pode... faz brinde para eu colocar aqui, na minha empresa. E aí o Memorial da América Latina nos deu muito suporte e a gente permanece numa via de mão dupla para a gente alimentar esses alunos das nossas essências e assim, incentivando eles que busquem esses resgates essenciais fora de São Paulo. Vá para outras cidades, vão ver outros materiais, vão ver outras tecnologias ancestrais. E isso que a gente está exportando. É isso que era o desejo, Bel, e estava aqui. Sim. Então, a Belas Artes está esse ano, no 3º ano consecutivo numa feira de Milão, que é uma feira que só entram 12 universidades. Por quê? Porque nós conseguimos fazer os alunos olhar para aquilo. Eu tenho aluno que trama rede de pescador. Esse menino fez uma peça contemporânea que, enfim, foi life-changing para ele, porque agora ele está inserido no mercado de design, porque tinha um olhar de essência. Então é muito valioso. Bom, Paty, o papo tá muito bom. Eu sei que você tem 1 milhão de alunos em cima de você, os filhos, o marido, tudo. Eu vou fazer algumas últimas perguntas pra gente terminar, mas eu vou começar. A gente pediu pra você trazer um objeto que te representa. Esse objeto, Bel, ele tem vários significados para mim. Eu já sei o que é. Ele tem vários significados para mim. Essa coisa de ouro, você vai me trazer isso? Eu queria ter te conhecido na época que eu ia nessa festa e tinha essa lembrança. Mas esse é seu. É óbvio que é seu. Não é possível. Ele é seu, mas eu vou te explicar o significado dele. Porque ele tem tudo a ver com você também, né? Só que quem fez esse Mickey, ele é obviamente autorizado pela Disney, né? Ele foi uma comemoração de 90 anos da Belas Artes. Cara, eu tô chocada que você trouxe isso, que você ainda tem. Eu estou realmente chocada. O objeto é seu e eu que estou totalmente emocionada por dentro. Não, porque ele tem tudo a ver com você. Eu lembrei, a hora que você falou objeto, eu falei, gente, eu precisava dar esse objeto para Bel. Agora aqui, este Mickey, ele foi feito pelos Campanas, que, enfim, formados muito próximos, o Fernando, formado em arquitetura na Belas Artes, muito próximos da Belas Artes. Eles está lá atuando em projetos sociais. É um projeto social da Orienta Vida, é a Orienta Vida que faz. Ele foi feito em especial em comemoração aos 90 anos da Belas Artes, que foi um momento lindo da escola. E ele representa pra gente uma figura que é o Walt Disney, que é muito símbolo para os nossos alunos. Primeiro semestre é obrigatório você assistir o Walt Before Disney, porque quem busca uma carreira criativa e quer empreender e quer que o mundo reconheça seu talento, você vai passar por alguns maus bocados, né? Então, é seu. Poxa, Paty, agora... Todo seu. Vida. Guarde. Bom, esse daqui agora vai ser meu companheiro. Dá até dó de levar pra cima e pra baixo, mas eu acho que ele precisa estar pra cima e pra baixo comigo, porque ele simboliza algo que talvez...
eu tenho um sonho na vida que eu nunca falo pra ninguém e não vou falar aqui hoje. Porque eu só vou falar se eu realizar. E tem a ver com o Mickey. Então, muito bom. Paty, pra finalizar, eu não sei se você acredita em sorte ou não, mas vamos ver o que esse biscoito fala da nossa conversa. Vamos ver. Vamos ver. Deus. Tão importante quanto reciclar é preciclar. A importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. Falei disso. Eu falei disso, não falei? Tá brincando comigo. Falei que eu ficava biscoito feliz aí. que os alunos faziam isso. Adoro que os alunos façam isso. Pra você que assistiu, acho que você nunca imaginaria que a Paty, quando você olha assim, toca uma instituição dessa longevidade, desse tamanho, dessa multidisciplinariedade. E da mesma forma que eu piro nas pessoas, e ficou muito claro aqui que a Paty pira nas pessoas também, cara, quando eu conheci a Paty foi automático. Eu falei, cara, essa mulher é incrível. Isso daqui não é a visão dela, o olhar, a coragem, isso é muito raro. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, sempre bom. Sei que tem muita coisa vindo por aí.